Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, Sabiá chega até Candinho trazendo uma notícia devastadora. Segundo as informações, não houve sobreviventes no naufrágio do navio, o que deixa Candinho completamente arrasado. Enquanto isso, Ernesto procura a ajuda de Zuma, na esperança de conseguir abrigo e se esconder por um tempo. No entanto, Zuma, incomodada e temendo se envolver em confusão, expulsa o primo de casa sem piedade, deixando Ernesto ainda mais desesperado. Em outra parte da cidade, Maria Divina se dispõe a trabalhar na casa de Cunegundes, disposta a ajudar nos afazeres para garantir algum sustento. Dita, por sua vez, tem um momento de grande alegria ao ser consagrada como vencedora em uma premiação de cantores promovida pela rádio, o que lhe dá ainda mais confiança para seguir em frente com sua carreira musical. Enquanto isso, Margarida acaba reconhecendo Lúcio em meio à multidão, o que a surpreende e desperta memórias antigas. Já Celso recebe uma notícia dura. Chega até ele a informação de que o filho de Candinho teria falecido no trágico naufrágio, informação que o deixa consternado e preocupado com a reação do amigo. No meio de tantas mudanças, Lauro faz um gesto generoso e oferece a Estela uma vaga em seu curso de enfermagem, acreditando no potencial da jovem para construir um futuro melhor. Cunegundes, junto de Quincas e Quinzinho, decide que chegou a hora de partir para São Paulo, na esperança de encontrar novas oportunidades e fugir das dificuldades que enfrentam na região. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Eta Mundo Melhor. Em um desdobramento inesperado, Maria acaba reconhecendo o filho de Candinho nos braços de Zulma, o que a deixa perplexa e faz acender um alerta em seu coração. Zulma, percebendo que não conseguiria esconder a criança por muito tempo, entrega o bebê para Ernesto, que finalmente identifica o pequeno como sendo o filho de Candinho. Sem perder tempo, Maria resolve seguir Zulma para tentar entender toda aquela situação estranha. Mas no meio do caminho acaba sofrendo um acidente, o que coloca sua vida em risco e aumenta ainda mais a tensão na trama. Assim, em meio a encontros, desencontros, revelações e acidentes, o destino de Candinho e de todos ao seu redor se mostra cada vez mais incerto, repleto de desafios e provações que vão testar a coragem, a esperança e a capacidade de perdoar de cada um. A busca pelo filho, as tentativas de reconstruir a vida em outra cidade e as chances inesperadas de recomeçar se misturam, tornando o futuro imprevisível e cheio de possibilidades dramáticas, em que qualquer passo em falso pode mudar completamente o rumo dessa história emocionante. Maria, uma das personagens mais queridas da trama, interpretada com grande sensibilidade e carisma, terá um fim chocante. A personagem será vítima de um atropelamento fatal. O desfecho, que promete lágrimas e comoção, chega justamente após uma série de crises no relacionamento dela com Celso, que vinham se intensificando nos últimos capítulos. A relação entre Maria e Celso, que já havia enfrentado muitos altos e baixos ao longo da história, entra em colapso quando Maria começa a perceber comportamentos estranhos do marido. Celso passa a chegar em casa tarde, com sinais de que poderia estar mentindo. Vestígios de lantejoulas em suas roupas, por exemplo, despertam a desconfiança de Maria. Acostumada a lutar para manter a família unida, ela não consegue ignorar as evidências e decide descobrir a verdade por conta própria. Determinada, Maria resolve seguir Celso em uma de suas saídas misteriosas. O que ela presencia a deixa transtornada. Celso está em uma boate, cercado por mulheres, aparentemente se divertindo enquanto ela, em casa, cuida dos filhos sozinha. Indignada e tomada pelo ciúme e pela sensação de traição, Maria invade o local sem pensar duas vezes. Com a voz embargada de raiva e frustração, ela confronta Celso diante de todos, sem se importar com os olhares curiosos à sua volta. Então é isso que você faz enquanto eu fico em casa cuidando dos nossos filhos? Seu canalha! Celso tenta se explicar, alegando que estava apenas negociando a compra do Dancing para Sandra, que está prestes a sair da prisão e precisa recomeçar a vida. Mas para Maria, as justificativas soam vazias e sem sentido, incapazes de aliviar a dor da desconfiança que já havia tomado conta do seu coração. Com toda a mágoa acumulada, ela toma uma decisão dura. Some da minha casa! Some da minha vida! Ordena firme, sem dar espaço para discussão. Celso, atordoado, deixa a boate arrasado,
percebendo que talvez tenha perdido para sempre o amor de Maria. A separação parece definitiva, marcando o fim de um ciclo repleto de momentos de afeto, mas também de dificuldades e erros. No entanto, o destino ainda reserva um golpe cruel e inesperado para Maria. Poucos dias depois, ela se depara com Zulma, carregando nos braços o bebê de Candinho, que todos acreditavam ter morrido em um naufrágio. O choque é tão grande que Maria, tomada pelo impulso de proteger a criança, começa a perseguir Zulma pelas ruas, na tentativa de recuperar o pequeno e alertar Candinho sobre a farsa. No calor do momento, completamente dominada pela ansiedade e pela pressa, Maria atravessa a rua sem olhar para os lados. O trânsito pesado e a confusão da perseguição tornam a situação ainda mais perigosa. Um carro surge repentinamente e atinge Maria em cheio, lançando-a ao chão com violência. O motorista, sem tempo para reagir, tenta frear, mas o impacto já havia sido fatal. Populares se aproximam, assustados com a cena, enquanto Zulma foge desesperada para não ser pega. Maria, gravemente ferida, não resiste aos ferimentos e morre ali mesmo, sem chance de despedida, deixando para trás filhos pequenos e uma história de vida marcada pela coragem e pela luta. A sequência promete ser uma das mais fortes e comoventes da novela, pois mostra não apenas a tragédia de uma mãe dedicada, mas também a forma cruel e inesperada como o destino pode interromper sonhos. A morte de Maria simboliza a quebra de uma família e a perda de uma mulher que sempre colocou o amor pelos filhos em primeiro lugar. O impacto da cena será ainda maior porque o público acompanhou, ao longo de toda a trama, a trajetória de Maria. Desde o início, ela se mostrou uma personagem forte, batalhadora, disposta a enfrentar qualquer sacrifício para garantir o bem-estar dos filhos e a harmonia do lar. Seu casamento com Celso foi construído com muito esforço, superando obstáculos, traições e reviravoltas. Por isso, a dor de sua partida, justo quando tentava fazer o que julgava ser certo, deve comover profundamente quem assiste. Além disso, a fatalidade da morte de Maria servirá de gatilho para mexer com outros núcleos da novela. Celso, por exemplo, será devastado pela notícia. Mesmo separado dela, ainda nutria amor e respeito pela esposa e vai se sentir responsável, ao menos em parte, pela tragédia. Candinho também ficará chocado ao saber que a amiga morreu tentando salvar o seu filho. A comoção será geral, e a repercussão do acidente promete gerar desdobramentos importantes na história. Depois do atropelamento, haverá ainda cenas emocionantes em que familiares e amigos se despedem de Maria, reunidos em um velório cheio de dor e saudade. Celso, completamente arrasado, chorará ao lado dos filhos, sentindo o peso da culpa e a ausência irreparável da esposa. Candinho, por sua vez, tentará buscar justiça para punir Zulma, que indiretamente provocou a tragédia. Esse arco dramático, portanto, marca um ponto de virada em Eta Mundo Bom, provando que o folhetim não tem medo de apresentar momentos de grande impacto e de mexer profundamente com o coração do público. Maria se despede como uma heroína trágica, vítima de sua coragem e de seu senso de proteção, deixando uma lacuna que dificilmente será preenchida. A morte de uma personagem tão querida e essencial para a trama reforça a carga emocional da novela e mostra que, mesmo em histórias leves e bem-humoradas, a vida pode ser cruel e cheia de armadilhas inesperadas. O público certamente vai se emocionar e levará muito tempo para superar essa perda. Candinho sente um baque profundo ao descobrir que a criança que acreditava ser seu filho não passa de um engano. Abatido, mas decidido a não desistir, ele procura Sabiá para dar a notícia e reafirmar sua vontade de continuar buscando o paradeiro do verdadeiro herdeiro. Enquanto isso, Celso decide abrir o jogo com Maria e confessa que só esteve no dancing atendendo a ordens de Sandra, o que faz Maria repensar sua decisão de se separar. Aliviada por entender que Celso agiu pressionado e não por vontade própria, ela decide dar mais uma chance ao relacionamento. Em outro ponto da história, Zé dos Porcos e Maria Divina seguem com suas trocas de farpas e provocações, alimentando uma relação cheia de implicâncias que, no fundo, esconde uma forte atração entre os dois. Enquanto isso, Ernesto visita Sandra na prisão e recebe dela um recado frio e cruel. Ela insiste que o filho de Candinho deve ser eliminado, mostrando que não desistiu de sua vingança mesmo atrás das grades. Aurora, por sua vez, enfrenta um momento delicado de saúde e acaba sendo internada. Antes de ser levada ao hospital, ela faz um pedido emocionante a Estela,
que jamais abandone Annabella, demonstrando toda a sua preocupação com o futuro da jovem e seu desejo de protegê-la. No meio de tantas reviravoltas, Asdrúbal e Celso se unem para convencer Candinho a investir no sonho de abrir sua própria fábrica de biscoitos. Eles acreditam que o negócio pode garantir ao amigo estabilidade e realização, além de representar um novo começo em meio a tantas dores. Candinho, ainda fragilizado pelas notícias sobre o paradeiro do filho, aceita a proposta como uma forma de se manter firme e não perder a esperança. Sem desconfiar de nada, Candinho acaba ajudando Zulma em um momento de necessidade. O que ele não imagina é que a golpista está, na verdade, com o seu verdadeiro filho nos braços, escondendo a criança dele e disposta a qualquer artimanha para levar vantagem. Zulma se faz de vítima e conquista a confiança de Candinho, enquanto continua com seus planos obscuros. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal assim. Você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Eta Mundo Melhor. Em meio a essa trama cheia de armadilhas, Sabiá traz uma notícia ainda mais alarmante. Conta a Candinho que a cigana, que estava com o filho dele, embarcou em uma viagem de navio que acabou naufragando. A revelação deixa Candinho arrasado e sem chão, temendo que seu filho possa ter sido uma das vítimas do acidente. Mesmo assim, ele se recusa a desistir e promete que vai seguir lutando até encontrar a verdade, por mais difícil que seja. Seu coração de pai não permite que ele perca a fé, e é essa esperança que o faz seguir em frente, determinado a recuperar o que lhe foi tirado. O destino de Ernesto em Eta Mundo Melhor será marcado por um castigo inesperado, criativo e repleto de humor, mas também à altura de todas as maldades e armações que ele cometeu ao longo da trama. Depois de uma sequência de golpes, trapaças e enganações que prejudicaram muitas pessoas, o vilão finalmente terá o troco. E o que poderia ser apenas uma punição qualquer acaba se transformando em uma das reviravoltas mais engraçadas e humilhantes da novela. Tudo começa quando Ernesto, incorrigível, resolve aplicar mais um de seus golpes. Dessa vez, sua ambição e falta de escrúpulos o levam a planejar algo ainda mais grave: o sequestro do pequeno Samir. A ideia é usar a criança como moeda de troca em mais um de seus esquemas para tentar lucrar em cima da desgraça alheia. Só que o que Ernesto não imagina é que seus antigos comparsas, Zulma e Celso, estão cansados de suas armações e resolvem dar um basta definitivo na história. Zulma e Celso, que por muito tempo se deixaram levar pelas tramóias do malandro, se unem e montam um plano mirabolante para se livrar de vez dele. A dupla decide misturar comédia pastelão e justiça poética. O objetivo não é apenas derrotar Ernesto, mas fazê-lo passar por uma lição inesquecível e humilhante. Eles armam uma encenação e convencem o Crápula de que a polícia está prestes a prendê-lo por seus crimes. Criam um clima de tensão, com direito a sons de sirenes ao longe, movimentação suspeita e até supostos informantes dando pistas falsas. Desesperado diante da possibilidade de finalmente ser capturado pelas autoridades, Ernesto entra em pânico. Cego pelo medo e pela paranoia, ele não consegue pensar direito e aceita, sem questionar, a sugestão dos comparsas: se esconder dentro de uma grande caixa de madeira até o perigo passar. Para ele, aquele seria apenas um esconderijo temporário. O que Ernesto não imagina é que a caixa foi preparada para outra função: despachá-lo como uma encomenda internacional, direto para a Austrália. Com a ajuda de cúmplices do bem, Zulma e Celso lacram a caixa e providenciam o envio. Enquanto Ernesto acredita que está seguro e escapando da polícia, está, na verdade, sendo embarcado para o outro lado do mundo. A viagem é longa e nada confortável. Sem saber o que o espera, o pilantra se vê preso, desconfortável, com fome e sede, enquanto o avião cruza o oceano rumo ao continente australiano. Após uma passagem de tempo na trama, o público reencontra Ernesto já em solo australiano. O que se vê é uma cena ao mesmo tempo trágica e cômica. Longe de casa, sem documentos, sem dinheiro e sem qualquer apoio, Ernesto está vivendo na pior. Para tentar sobreviver, ele acaba aceitando trabalhar nas ruas, vestido com uma fantasia de canguru, um traje quente e desconfortável que o faz suar em bicas sob o sol escaldante da Austrália. Humilhado, exausto e desesperado, Ernesto passa os dias pedindo esmola nas calçadas, abordando turistas e moradores locais com um bordão que logo se torna sua marca.
Ajude um canguru carente! A frase, repetida com voz cansada e desanimada, passa a resumir a situação do personagem. Um homem que um dia foi arrogante, manipulador e cheio de artimanhas, agora reduzido a um pedinte solitário, sem aliados e sem rumo. O calor insuportável da fantasia faz Ernesto reclamar a todo momento. Esta roupa de canguru me mata de calor. Enquanto tenta tirar o capuz do disfarce para respirar um pouco melhor, ele reflete, ainda que de forma amargurada, sobre a reviravolta de sua vida. A ironia do destino faz com que justamente ele, que tanto se aproveitou das fraquezas e dificuldades dos outros, acabe dependendo da caridade alheia para conseguir sobreviver. Os dias de Ernesto na Austrália são marcados por situações constrangedoras. Além de ter que lidar com o calor da fantasia, ele enfrenta a indiferença das pessoas, que muitas vezes passam por ele sem oferecer sequer um olhar de compaixão. O vilão se vê forçado a improvisar apresentações ridículas nas ruas para tentar conseguir algumas moedas, saltitando como um canguru desajeitado e puxando conversa com os passantes em um inglês macarrônico que mal consegue articular. À noite, sem ter onde morar, Ernesto se abriga em praças, debaixo de marquises ou em estações de trem, sendo constantemente enxotado pela polícia local. Sua situação vai de mal a pior, e ele começa a perceber que não há saída fácil. O sonho de escapar da prisão e continuar aplicando golpes virou um verdadeiro pesadelo. Enquanto isso, no Brasil, Zuma e Celso respiram aliviados por terem se livrado de vez do trambiqueiro. A dupla até se diverte ao imaginar o destino do ex-comparsa, certos de que ele está recebendo uma lição à altura das maldades que cometeu. A trajetória de Ernesto serve como um grande exemplo de como as ações sempre trazem consequências. A mistura de humor e justiça poética na punição do personagem dá um tom leve à trama, mas também reforça a mensagem de que a esperteza em excesso, quando usada para o mal, acaba se voltando contra o próprio espertalhão. A cada novo capítulo, o público se diverte ao ver o pilantra em situações cada vez mais humilhantes na Austrália. Com o tempo, o bordão "ajude um canguru carente" ecoa como um lembrete constante de seu passado desonesto e de como o destino, às vezes, dá voltas surpreendentes. Ernesto, que tanto enganou e usou os outros, agora depende da boa vontade de estranhos em terras distantes, pagando caro, e de forma criativa, por tudo o que aprontou ao longo de sua vida. Assim, o desfecho de Ernesto em Eta Mundo Melhor se transforma em um misto de comédia e lição moral, encerrando de maneira marcante e inesquecível o arco do vilão que, enfim, colhe o que plantou. Cada vez mais desesperada para garantir seu futuro, pressiona Candinho dizendo que precisa receber logo a herança de Filó. O assunto a deixa aflita e ela não mede palavras para cobrar o rapaz. Enquanto isso, Dita, magoada e desapontada com Quincas, começa a repensar o relacionamento dos dois. Ela se sente desprezada e considera tomar outro rumo na vida. Na casa grande, Zenaide surge com uma notícia preocupante. Avisa a Zuma que não há mais mantimentos na despensa, provocando grande alvoroço. Zuma, por sua vez, não parece se abalar. Ao contrário, parte para mais uma de suas armações e leva outra criança para aplicar golpes em nome de sua ambição desmedida. Em outro canto da fazenda, Margarida se encanta com os galanteios de Asdrúbal e, ainda tímida, corresponde às atenções dele, abrindo espaço para um possível romance. Enquanto isso, Selma decide enfrentar Sandra dentro da prisão. Em um momento de coragem, ameaça a vilã e, sem que ninguém perceba, a encara de igual para igual, deixando Sandra abalada, ainda que tente manter a pose. Estela, atenta, fica preocupada ao ver Aurora sentindo fortes dores. A saúde da moça começa a gerar tensão, e Estela teme que a situação piore. Tamires, por sua vez, não consegue tirar Ernesto da cabeça e começa a desconfiar das atitudes dele, sentindo que há algo errado em seus comportamentos. Já Dita, cada vez mais triste, passa a cogitar seriamente deixar Quincas de vez, acreditando que ele não a valoriza como deveria. Em meio a tantas reviravoltas, surge uma notícia que mexe com todos. Sabiá anuncia que encontrou uma pista importante sobre o paradeiro do bebê de Candinho. A revelação enche de esperança o coração do rapaz, que mal consegue conter a ansiedade. Diante dessa possível pista, Dita e Manuela tomam uma decisão corajosa e deixam a fazenda rumo a São Paulo, acreditando que poderão ajudar Candinho ou até encontrar respostas para seus próprios dilemas.
Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Eta Mundo Melhor. Candinho, tomado pela emoção, passa a acreditar com todas as forças que finalmente poderá reencontrar seu filho perdido, alimentando a esperança de reconstruir a família que sempre sonhou. Seu coração bate acelerado, e ele se enche de coragem para enfrentar tudo o que vier pela frente, mesmo que tenha que lutar contra novas mentiras e armadilhas. No meio de tantos conflitos, cada personagem segue seu destino. Alguns se deixam consumir pela ganância e pela falsidade, enquanto outros tentam encontrar redenção e recomeçar, ainda que à custa de grandes sacrifícios. A busca de Candinho pelo filho, no entanto, promete mudar o rumo de todos e provocar novas revelações que podem transformar a vida na fazenda e na cidade de maneira definitiva. Estela nunca imaginou que seus segredos do passado pudessem bater à porta de forma tão repentina. Ela vinha tentando reconstruir a vida, trabalhando e se dedicando aos estudos, longe de lembranças dolorosas que insistia em trancar as 7 chaves. Mas tudo parecia ameaçar ruir quando um homem misterioso começou a rondar seu caminho, despertando nela um medo profundo. Tudo teve início de forma discreta, quando Estela passou a receber flores anônimas em sua casa. Rosas vermelhas, entregues sem bilhete, apenas com seu nome na etiqueta. A princípio, tentou ignorar. Pensou que poderia ser alguma brincadeira de mau gosto ou mesmo engano, mas, em seu íntimo, sentia um arrepio percorrer-lhe a espinha cada vez que se deparava com o buquê. O perfume das flores, ao invés de acalmá-la, trazia recordações de momentos que queria esquecer para sempre. Certo dia, quando acordava para mais um turno no hospital, foi surpreendida por Aurora, sua avó, que entrou no quarto com um semblante carregado de preocupação. "Estela, minha neta, tem um homem na sala dizendo que precisa falar com você", avisou, a voz vacilando. O coração de Estela disparou. Ela gelou no mesmo instante, sentindo as pernas fraquejarem. Sentiu o suor frio escorrer por sua nuca. "Um homem? Mas quem?" gaguejou, com os olhos arregalados de pavor. Aurora balançou a cabeça também sem saber. "Não disse o nome. Só pediu para falar com você." Num rompante, Estela saltou da cama, transtornada. "Eu não quero falar com homem nenhum!" gritou quase sem ar. "Por favor, vovó, mande ele embora. Diga que eu estou dormindo, que estou doente, que morri. Invente qualquer coisa. Mas não deixe ele me ver, eu imploro." Aurora ficou perplexa com o desespero da neta, mas não discutiu. Foi até a sala e despachou o visitante misterioso que saiu sem insistir. Quando voltou ao quarto, encontrou Estela encolhida em posição fetal, chorando baixinho. "Eu não vou deixar mais ninguém entrar sem sua autorização, minha filha. Mas quem é esse homem? O que ele te fez para te deixar assim?" perguntou a avó com delicadeza. Estela enxugou as lágrimas, mas não tinha coragem de dizer nada. "Esse homem só merece ser esquecido para sempre", respondeu trêmula. "É tudo o que você precisa saber, vovó." Aurora respeitou o silêncio da neta, mas permaneceu inquieta, temendo que algo muito sério estivesse sendo escondido. Os dias passaram, e Estela tentava retomar a rotina, ainda assombrada pelo susto. Porém, o clima de mistério voltaria a atormentá-la pouco tempo depois. Certa tarde, já no hospital, Estela cuidava de pacientes como sempre fazia. Embora tentasse manter a concentração, andava distraída, o olhar distante como se vigiando cada canto do corredor. Foi quando Lauro, um dos médicos do plantão, reparou nela. "Estela, está tudo bem. Você ficou pálida de repente", notou, aproximando-se. Ela estremeceu, tentando disfarçar. "Foi só uma tontura, doutor." "Nada demais", murmurou, apertando as mãos. Lauro franziu a testa, desconfiado. "Quer sentar um pouco? Quer que eu chame alguém?" Não, eu estou bem", garantiu, embora não conseguisse enganar nem a si mesma. Seu medo tinha voltado à tona porque um colega avisara que um homem estava à sua procura no saguão do hospital. O coração de Estela disparou de novo, como naquela manhã em casa. O sangue pareceu sumir de seu rosto. "Homem? Que homem?" perguntou, quase sem voz. "Não sei", respondera a recepcionista. "Ele disse que precisava falar com a enfermeira Estela." Ela sentiu o chão se abrir. Respirou fundo, tentando se acalmar,
e decidiu ir averiguar por conta própria. Caminhou pelos corredores como quem vai ao cadafalso, as pernas bambas e a cabeça latejando. Quando se aproximou da recepção, respirou fundo e olhou ao redor. Para seu alívio, e também surpresa, reconheceu quem estava ali. Era Celso, um amigo de longa data, que sorria ao vê-la. Celso, o que você está fazendo aqui? Perguntou com a voz embargada e um misto de alegria e vergonha. Ué, vim te ver, respondeu ele despreocupado. Você sumiu, não respondeu mais minhas cartas. Eu fiquei preocupado. Estela sentiu as pernas cederem e precisou se apoiar no balcão. A tensão se desfez em segundos, mas deixou um gosto amargo. Você não imagina o susto que me deu, disse, respirando aliviada, mas com lágrimas nos olhos. Celso estranhou aquela reação tão exagerada. Por quê? Você pareceu ver um fantasma, ela disfarçou com dificuldade. É que eu não esperava a visita, tentou encerrar o assunto rapidamente. Mas estou feliz que tenha vindo. Celso percebeu o constrangimento e não insistiu. Apenas comentou que tinha trazido algumas lembranças de amigos do interior e quis matar a saudade. Conversaram alguns minutos, e Estela se acalmou, mas não deixou de olhar para os lados, temendo que o verdadeiro homem que tanto a amedrontava aparecesse a qualquer instante. Mesmo depois que Celso foi embora, ela permaneceu perturbada. O alívio não durou muito, pois a lembrança do homem que tentava reencontrá-la continuava rondando sua mente. Todas as noites, antes de dormir, relembrava sua história e se perguntava até quando conseguiria esconder a verdade. Aurora, preocupada, tentou mais uma vez conversar com a neta naquela noite. Estela, minha filha, eu sinto que você está vivendo um tormento. Você sabe que pode confiar em mim, não sabe? Disse a avó, acariciando-lhe o rosto. A jovem conteve as lágrimas, mas não conseguiu falar. Eu tenho medo, vovó. Medo do que pode acontecer se esse homem me encontrar. Medo do meu passado voltar. Aurora apertou suas mãos. Seja o que for, minha neta, você não está sozinha. Vamos enfrentar juntas. Mas Estela balançou a cabeça, sem coragem de revelar o que a atormentava. Eu não posso. É perigoso demais. É melhor esquecer e enterrar isso, murmurou, encerrando a conversa. No silêncio do quarto, sozinha, ela sentia o coração pesado, batendo descompassado. Uma parte de si queria desabafar, mas outra parte, maior e mais forte, a impedia, lembrando das consequências que poderia sofrer se o segredo viesse à tona. Ainda assim, a presença daquele homem misterioso a assombrava. Estela tinha certeza de que ele não desistiria tão fácil e que mais cedo ou mais tarde tentaria procurá-la novamente. A angústia a corroía, tirava-lhe o sono e minava qualquer esperança de ter paz. Dinho, tomado por profunda tristeza, reúne Dita e Margarida para dar a notícia que tanto temia. Com a voz embargada e os olhos marejados, conta que Filó morreu, deixando um vazio irreparável em seu coração. Ainda pior, o bebê desapareceu, sem deixar qualquer pista de seu paradeiro. Margarida tenta confortar o amigo, mas ele está inconsolável diante da tragédia. Dita, igualmente abalada, se oferece para ajudá-lo a procurar alguma informação que possa levar até a criança, mas Candinho mal consegue reagir, tamanha a dor que carrega no peito. Enquanto isso, Araújo se irrita ao ser confrontado por Celso, que lhe propôs um negócio suspeito. Revoltado, Araújo acusa Celso de tentar envolvê-lo em esquemas ilícitos e ameaça denunciá-lo, caso insista nesse tipo de proposta. Celso se faz de desentendido, mas Araújo deixa claro que não vai tolerar nenhum tipo de falcatrua, pois teme colocar sua reputação e sua família em risco. No sítio, Zé dos Porcos conversa francamente com Quincas e diz, sem rodeios, que não pretende se casar novamente. Depois de tantas decepções e perdas, ele acredita que o destino não lhe reserva mais espaço para o amor e quer se dedicar apenas ao trabalho e à tranquilidade de sua vida simples. Quincas tenta incentivá-lo a não perder a fé, mas Zé está decidido a permanecer solteiro. Nesse meio tempo, Medéia surge de surpresa na casa de Quinzinho e Cunegundes, causando alvoroço. Sua chegada inesperada levanta suspeitas e agita o ambiente, pois ela carrega sempre um ar misterioso que faz todos ficarem com um pé atrás. Cunegundes, curiosa, tenta arrancar informações sobre o motivo da visita, mas Medéia desconversa, deixando no ar que tem assuntos importantes a tratar.
Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Eta Mundo Melhor. Em outro ponto da cidade, Olga comenta com Araújo a respeito do filho que está internado no exterior para tratamento. Ela demonstra preocupação, pois teme que ele não esteja evoluindo como o esperado, e cogita a possibilidade de levá-lo para outra clínica. Araújo a aconselha a ter calma e aguardar mais um pouco antes de tomar qualquer decisão drástica. Já Estela, ainda assustada, pede a Aurora que impeça um homem misterioso de voltar a procurá-la em sua casa. Ela não revela detalhes sobre quem seria, mas deixa transparecer medo, o que faz a Aurora prometer que vai protegê-la a qualquer custo. Enquanto isso, Tamires comunica a Celso que sua prima recusou a oferta de compra do Dancing, frustrando os planos dele de adquirir o local. Celso, irritado, promete insistir até conseguir, mas Tamires avisa que será difícil convencê-la. No mesmo Dancing, Zé dos Porcos conhece Maria Divina, uma jovem simpática que desperta sua atenção, apesar de ele jurar que não pretende se envolver novamente com ninguém. Há uma troca de olhares intensa entre eles, mas Zé faz questão de manter certa distância, temendo abrir o coração de novo. Mais tarde, Maria surpreende Celso em clima de intimidade com Tamires dentro do Dancing, o que a deixa furiosa. Celso tenta se justificar, mas Maria, magoada, sai sem escutar suas explicações. Candinho, depois de muito custo, resolve levar Dita de volta para a fazenda, acreditando que ali ela estará mais segura. Ao chegar, reencontra Cunegundes, que não perde tempo em exigir que ele lhe pague o dinheiro que alega ser devido, sem demonstrar nenhuma sensibilidade pelo sofrimento que ele enfrenta após a perda de Filó. Mesmo rodeado por tantas dificuldades, Candinho respira fundo, disposto a seguir em frente e não desistir de procurar o paradeiro do filho desaparecido. Ele sabe que, apesar de toda a dor, precisa ser forte para honrar a memória de Filó e reconstruir sua vida, custe o que custar. Cunegundes, sempre de olho em qualquer oportunidade de encher os bolsos, não perderia a chance de disputar o dinheiro de Candinho assim que soube da morte de Filó. Mal terminara o luto da moça, já começou a fazer contas e alimentar planos sobre a parte que imaginava caber à sua família naquela herança. Determinada a colocar as mãos em alguma fatia da fortuna do genro, a roceira preparou-se para enfrentar Candinho pessoalmente, certa de que ele não teria coragem de negar aquilo que ela julgava ser um direito seu. No dia marcado, Candinho apareceu no sítio Dom Pedro II, ainda carregando no semblante a tristeza pela perda de Filó. Seu coração pesava, mas sentia que precisava voltar e resolver algumas pendências com Dita e Margarida. Assim que pisou no terreiro, Cunegundes já avançou para cima dele, sem rodeios, afiada como um punhal. "Ainda bem que você veio pessoalmente, Candinho!" exclamou, ajeitando o lenço na cabeça. "Anssim resolvemos tudo de uma vez! Queremos nosso dinheiro!" Candinho arregalou os olhos, sem entender a cobrança repentina. "Dinheiro? Mas que dinheiro, dona Cunegundes?" retrucou, confuso e cansado das confusões daquela família. Cunegundes bateu o pé no chão e arregalou os olhos, como se quisesse intimidá-lo. "Você não se faz de desentendido, Candinho! Tamo falando da parte de Filó na herança. Eu e minha família temos direito, e você vai passar o que é nosso." Candinho respirou fundo, já prevendo o tipo de conversa que se seguiria. "Ah, tava demorando pra você crescer o zóio pra cima dos dinheiro deu, dona Boca de Fogo", disparou ele, com a sinceridade costumeira. A mulher de Quinzinho cruzou os braços e estufou o peito. "Primeiro que meu nome é Cunegundes, pra você aprender a falar direito. E segundo, que não tamo pedindo esmola não, só queremos o que é nosso por direito, Candinho." "Que direito?" contestou ele firme. "A herança que minha mãezinha deixou pra eu é só minha, e ninguém vai botar a mão, não." Mas Cunegundes não estava disposta a dar o braço a torcer tão fácil. Com um sorriso debochado, fez sinal para alguém que a acompanhava. "Pois truxe aqui o advogado, que vai explicar direitinho como devemos proceder, tim-tim por tim-tim", anunciou batendo palmas. "Entra, doutor Eustáquio." Um homem magro, com ares de quem tinha passado a noite decorando palavras difíceis, surgiu carregando uma pasta surrada. Limpou o suor da testa e cumprimentou Candinho com um aperto de mão forçado. "Boa tarde, seu Candinho. Vim aqui para esclarecer uns pontos jurídicos", disse com voz grave, tentando dar importância ao seu discurso. Cunegundes vibrou. "Vai, doutor! Conta pro Celi como que funciona."
O advogado pigarreou, ajeitou os óculos no nariz e começou um discurso enrolado, cheio de expressões que ninguém entendia. Falou em usufruto, patrimônio, cláusula testamentária e outras palavras bonitas, deixando Cunegundes boquiaberta, sem saber ao certo se estava ganhando ou perdendo a briga. Candinho, já ficando impaciente, cortou a fala do advogado. Você pode falar em bom português, homem? Eu não tô entendendo nada do que você tá dizendo. Eustáquio respirou fundo e resolveu ser direto. Direito vocês não têm, não, declarou seco. Porque o que Filó tinha era direito apenas do uso, mas a herança é integralmente do senhor Candinho. Como tá no papel. E pronto. A cara de Cunegundes se transformou num segundo. Mas o ai, doutor, exclamou indignada. Você não vai defender nós? Defender de quê, dona Cunegundes? Rebateu o advogado coçando a cabeça. Eu só tô falando a verdade. Vou dar até uma sugestão pra vocês. Façam como sempre fizeram. Continuem dando os calote no povo, que aí vocês se sustentam. A frase caiu como uma bomba. Cunegundes arregalou os olhos de ódio e partiu pra cima do advogado, quase puxando-o pelas orelhas. Mas além de incompetente, o senhor é desaforado. Você se ponha daqui pra fora, seu imprestável. Fora daqui, seu advogado de Araque! Esbravejou, enquanto o pobre homem tentava recolher os papéis e sair correndo. Quinzinho, que até então assistia calado, tratou de apartar a esposa antes que ela avançasse no pescoço do defensor fracassado. Você vai matar o homem de susto, mulher! Cunegundes bufou, ainda vermelha de raiva. Eu devia era cobrar do senhor, Quinzinho, que me indicou esse traste para advogar pra vocês. Do outro lado do terreiro, Candinho soltou uma gargalhada aliviada. Arre, que se deram foi mar! Comemorou ele, finalmente vendo aquela confusão terminar sem levar prejuízo. Mas Cunegundes não sossegaria tão fácil. Quando o advogado desapareceu estrada afora, ela voltou a encarar Candinho com ar desafiador. Escuta bem, Candinho. Não pense que nós vamos desistir, não. Se você não pagar a parte de Filó, nós vamos arranjar outro jeito de fazer você desembolsar. Candinho respirou fundo, firme. Dona Cunegundes, Filó se foi, mas deixou a parte dela bem guardada no meu coração, e ninguém tem direito de tirar isso de mim. O que é meu, e pronto! Declarou batendo no peito. Ela, sem resposta, soltou um muxoxo irritado e entrou casa adentro, batendo a porta com força. Ainda escutou Candinho em tom calmo e firme. Eu respeito muito você, dona Cunegundes, mas não vou deixar ninguém se aproveitar da memória de Filó, nem você, nem ninguém. Do lado de dentro, Cunegundes começou a praguejar, falando sozinha, revoltada por ver seu plano desmoronar. Você vai ver, Candinho, eu não perco pra homem nenhum, murmurava, furiosa, pensando nas próximas artimanhas para tentar arrancar algum dinheiro do genro. No terreiro, Quinzinho sacudiu a cabeça, resignado. Mulher minha não tem jeito mesmo, disse para si, antes de acompanhar a esposa para tentar acalmá-la. Candinho, por sua vez, voltou a olhar para o céu e fez uma prece silenciosa por Filó. Sabia que a luta não seria fácil dali para frente, mas estava disposto a proteger o que era seu, e principalmente a dignidade de quem ele tanto amou. Mesmo diante da ambição de Cunegundes, ele não recuaria, honrando a memória de Filó até o fim. Falso, movido por interesses escusos, decide fechar um acordo com Zulma para esconder o filho de Candinho, acreditando que isso poderá trazer benefícios a longo prazo e ajudá-lo a manipular melhor a situação. Enquanto isso, Cunegundes, sempre cheia de si, deixa claro para Quinzinho que não pretende admitir nenhuma afronta vinda de Medéia, reafirmando sua autoridade e seu temperamento forte dentro da família. Em outro momento, Candinho finalmente conhece Asdrúbal, que surge em sua vida para trazer novas perspectivas e, quem sabe, ajudar a resolver parte de suas angústias. Porém, os problemas não param de se acumular. Cunegundes, ardilosa e calculista, começa a arquitetar um plano para ficar com o bebê de Filó, enxergando nisso a oportunidade perfeita de extorquir Candinho e conseguir dinheiro às custas do sofrimento alheio. Enquanto esses planos ganham forma, Celso vai até Sandra, sua aliada de longa data, e promete que fará o possível para afastar Ernesto, convencido de que ele representa um grande perigo e ameaça para seus interesses. Ernesto, por sua vez, segue com seus próprios objetivos e marca um encontro com Tamires, tentando envolvê-la em suas artimanhas e continuar manipulando todos ao seu redor. Ainda nesse cenário confuso e cheio de jogadas,
Celso confidencia a Tamires que pensa em comprar o Dancing, local muito frequentado por todos, para entregá-lo de presente a Sandra. Ele acredita que, com esse gesto, poderá agradá-la e reforçar sua posição